Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. No verso 1 ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, é inútil o trabalho dos que edificam. Depois, se o Senhor não guardar a cidade, é inútil o trabalho da sentinela. E agora, no terceiro quadro, é inútil você acordar cedo, dormir tarde, suar para ganhar o pão de cada dia. Isso aqui é até uma coisa interessante, não é? Nós temos que entender isso à luz do fato que Israel era uma sociedade agrária. A maneira principal de sustento do judeu era a agricultura. Eles dependiam especialmente da agricultura e das colheitas para poder sobreviver. Ninguém que acorda cedo gosta de dormir tarde. E ninguém que dorme tarde gosta de acordar cedo. Não é verdade? Só que aqui você encontra um cara que está fazendo essas coisas. Ele diz aqui, inútil é você levantar de madrugada e repousar tarde, para comer o pão que você ganhou penosamente. O que é que Salomão está dizendo aqui? Que não adianta você trabalhar feito louco, acordando de madrugada, indo dormir tarde, acorda de madrugada, penosamente você está ganhando o seu pão. Tudo isso é inútil se Deus não for com você, porque esse seu trabalho vai ser para quem? O resultado do seu esforço será para o quê? Em que é que isso vai lhe trazer alegria, prazer e contentamento, se você não consegue nem dormir de tanto trabalhar? Se o trabalho é o Deus da sua vida, se trabalhar, ganhar dinheiro, amealhar bens e fortuna é o alvo da sua existência, é inútil isso, é em vão, não faz sentido. E Salomão diz aqui, enquanto você está fazendo isso, Deus dá o pão aos seus amados enquanto eles dormem. Enquanto eles estão dormindo, Deus está trabalhando por eles. Deus faz a semente germinar, Deus faz a chuva cair, Deus faz e usa as leis da natureza para promover a felicidade e o bem daqueles que o amam e que confiam nele. O contraste aqui não é entre um cara que está em casa dizendo assim: eu vou ficar aqui orando esperando cair um pacote de dinheiro do céu, e um cidadão que está lá no campo lavrando com todas as forças o campo. Não, o contraste é entre dois trabalhadores. O problema é a atitude deles. Um vive para isso, vive ansioso, nervoso, estressado. A vida dele é trabalho o tempo todo, não tem paz, não dorme direito, não tem alegria, não tem prazer no que faz. O outro é também de um trabalhador que trabalha duro, mas ele deita e dorme, porque ele confia na providência de Deus. Ele confia que Deus haverá de suprir as necessidades, que Deus haverá de lhe dar o pão necessário para a sua subsistência. Ou seja, sem Deus, mais um quadro, sem Deus o nosso trabalho é inútil. Sem Deus o que nós fazemos aqui não vai satisfazer o seu coração. Você vai passar a sua vida toda ralando, mas você não vai conhecer paz, você não vai conhecer alegria, realização, gozo nas coisas espirituais, porque vai ser inútil você fazer tudo isso. Em contraste, Deus dá estas coisas com alegria aos seus amados, aqueles que o amam, que confiam nele e querem viver para ele. O que esse salmo então nos ensina, caminhando já para o fim? Em resumo, o que eu, como cristão, posso aprender desse salmo? Esse salmo me ensina várias coisas. A primeira delas, sem dúvida, é a soberania e a providência de Deus sobre todas as coisas. Nosso Deus reina, Ele é Senhor, Ele está no controle da história. Ele é quem edifica a casa, que protege a cidade, que nos dá o pão de cada dia, que nos abençoa com filhos, que nos dá segurança e proteção. Isso nos leva ao segundo ponto que o Salmo nos ensina: a inutilidade de nosso labor, esforço e trabalho aqui nesse mundo. Sem a bênção de Deus, nós vamos trabalhar para nada, vamos nos esforçar para nada, vamos suar para nada. Se Deus não estiver conosco, os nossos esforços serão em vão. Terceira coisa que nós aprendemos aqui é Deus quem preserva, sustenta e mantém o seu povo, quem cuida do seu povo e do sustento do seu povo. Portanto, esse salmo também nos ensina a nossa total dependência de Deus. E aqui vem o ponto final dos ensinamentos.
qual deve ser então, se essa é a verdade, qual deve ser então o alvo principal da minha vida? Qual deve ser o alvo principal da sua vida? A resposta pode ser resumida naquilo que Jesus Cristo disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse é o alvo maior da minha vida e da sua. Não é correr atrás dessas coisas, mas buscar a Deus em primeiro lugar, conhecer a Deus, ter comunhão com Ele, estar reconciliado com Ele, ter Deus ao meu lado. Esse é o alvo maior, essa é a prioridade número 1 da minha vida. Não é você arrumar um casamento, arrumar um emprego, arrumar um diploma, ser bem sucedido, ganhar dinheiro. Todas essas coisas são boas e nós devemos procurá-las, mas acima delas está aquilo que dá sentido à vida. É Deus, porque sem Ele nenhuma destas coisas vai valer a pena ou encher o seu coração. Quantas pessoas há, mesmo dentro das igrejas, que não fazem disso a prioridade número 1 da sua vida? Estão interessados em outras coisas. Não estou dizendo que essas coisas estão erradas, mas só que elas tomam o lugar da coisa número 1, que é de fato buscar a Deus, porque sem Ele é inútil edificar a casa, guardar a cidade, granjear o pão e ficar velho e sozinho aqui nesse mundo. Tudo em vão, se não for a bênção de Deus que está ao meu lado. Eu termino com algumas aplicações práticas. E eu não resisti em começar. Eu pensei se eu ia falar disso, mas eu acabei cedendo à tentação. Eu creio que a primeira aplicação é para os desocupados e folgados que estão aqui nessa manhã. Tem gente que vai usar esse salmo para dizer o seguinte: aí, está vendo? Precisa trabalhar. Deus dá tudo. Então, folgado, a minha palavra primeira é para você nessa manhã. Esse salmo não está ensinando a vadiagem, a preguiça. Ao contrário, esse salmo fala aqui de edificar uma casa, guardar uma cidade, granjear o pão e criar filhos. Esse salmo está falando de responsabilidade. O que ele nos ensina é que nós temos que fazer todas essas coisas. A Bíblia é contra a preguiça, a ociosidade, a viver às custas de outros quando você poderia estar ganhando o seu pão e o seu sustento. A Bíblia é contra esse tipo de atitude. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer: quem não quer trabalhar, também não coma. Também não coma, se você não quer trabalhar. O que esse salmo nos ensina não é usar a fé em Deus e a confiança na providência de Deus para a gente ficar parado sem fazer nada. Esse salmo nos ensina a trabalhar muito, só que confiando em Deus, sabendo que o resultado do nosso trabalho é para a glória de Deus, oferecendo o que nós fazemos a Deus, Deus sendo o orientador, o princípio orientador de tudo aquilo que eu faço. Então sim, é isso que esse salmo nos ensina. Segunda aplicação que eu queria trazer para nós aqui, é para os que vivem, agora já é o outro lado, né? É o pessoal que vive para acumular bens, ganhar dinheiro, garantir segurança material. A pergunta é: qual vai ser o valor disso tudo? De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Somente Deus pode lhe dar condição de desfrutar do seu trabalho, do seu esforço, do seu estudo, do seu planejamento. Portanto, prioridade número 1 da sua vida é aprender a descansar nas promessas de Deus e dar a Deus o primeiro lugar em tudo que você fizer. E aqui eu quero lembrar as crianças, aos adolescentes e os jovens, que essa é a melhor época para você começar a pensar nisso. Quando você é criança, adolescente, jovem, começa a pensar nisso agora, desde cedo, consagra a sua vida a isso, desde cedo aprenda a dar a Deus o primeiro lugar, porque à medida que a gente vai crescendo e ficando velho, vai ficando mais difícil, hábitos antigos eles custam a morrer. Então aprenda cedo a buscar a Deus em primeiro lugar, a viver uma vida de piedade e devoção a Ele. Mas a aplicação mais importante de tudo isso tem a ver com a salvação de nossa alma. Queridos, se isso vale no mundo material, imagine a aplicação desse princípio com relação à nossa salvação.
Em vão nós trabalhamos para obter o perdão de pecados. Em vão nós nos esforçamos pensando em ganhar a salvação, porque quem providencia e dá e supre a salvação é Deus em Cristo Jesus. Se Ele supre o pão de cada dia, se Ele supre a nossa casa, a segurança e tudo mais, é Ele quem também nos dá a redenção plena e completa em Cristo Jesus. Se a Bíblia me ensina a depender de Deus para o pão de cada dia, muito mais para a redenção da minha alma. E aqui está o Evangelho. O Evangelho nesse salmo está exatamente nisso, que é Deus quem providencia a redenção dos meus pecados, o perdão das minhas iniquidades. É Ele quem me salva da condenação eterna mediante Jesus Cristo, que Ele mandou ao mundo para ser o nosso Redentor. E eu termino perguntando a você: qual o seu relacionamento com esse Deus nessa manhã? Ele tem o primeiro lugar na sua vida? É Ele de fato o princípio orientador de tudo que você faz, a razão de ser da sua existência? Que Deus fale ao seu coração nessa manhã e que você possa dizer de coração: sim, Senhor, se o Senhor não edificar a casa, eu estou trabalhando em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, eu estou vigiando em vão. É inútil eu levantar de madrugada e suar e ralar para ganhar o pão de cada dia, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Que essa seja a oração do seu coração, que você diga: ó Deus, eu quero viver para a Tua glória, me ensina a depender de Ti em todas as coisas. Amém.